Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim compartilhar com vocês a produção desse cropped para auxiliar vocês em algumas dicas e ajudar vocês caso vocês queiram fazer um cropped que não tenha videoaula, vocês entenderem como funciona o padrão. Aí no meu canal tem algumas dicas, né, de como estruturar o bojo. Então eu vou falar algumas coisas aqui que já tem lá, caso você queira fazer o passo a passo, você pode ir lá olhar. E aqui eu vou passar as medidas para você poder entender mais algumas coisas, certo? A estrutura do seu bojo, normalmente o tamanho M tem 15 centímetros, né? Eu vou usar o tamanho M, que é o meu cropped que eu fiz aqui, certo? Então aqui você vai iniciar pela metade do tamanho total do seu bojo. Então, por exemplo, você pode fazer, eu faço 8 centímetros para o tamanho M, 9 centímetros para o tamanho G e 7 centímetros para o tamanho P, certo? Normalmente, o meu padrão de ponto, na minha tensão de ponto, aqui dá 20 pontos, 20 correntinhas para me iniciar. Só que eu gosto de começar com número ímpar, para aqui embaixo ficar número par e aqui em cima ficar número ímpar. Então, normalmente, eu faço 19 correntinhas para o tamanho P, 21 correntinhas para o tamanho M e 23 correntinhas para o tamanho G. Isso depende muito da linha que eu estiver usando também, né? Se for a Charme, por exemplo, vai ser um pouco menos, certo? Porque a linha Charme é mais grossa e a agulha número 2,5. Para trabalhar com a Ana e com a Cleia, eu uso a agulha número 2. Nesse top aqui, eu fiz 2 carreiras com preto, 2 com amarelo, 2 com vermelho, 2 com verde e fiz essa telinha aqui na lateral para fazer um detalhezinho. Aqui, ao invés de usar as 2 alcinhas do ponto alto, eu introduzo a agulha entre os pontos, olha, para ficar com esse efeito do ponto mais delineado, né? E ficar essas ondinhas assim, ó. É só você introduzir entre os pontos, ao invés de pegar como aqui, ó. Nesse preto, eu usei as 2 alcinhas, tá vendo? Como a gente faz normalmente. Porém, aqui eu introduzi entre os pontos, certo? Outra coisa que eu fiz aqui, nessa parte preta, eu faço 3 pontos de aumento aqui na primeira carreira e aqui na segunda eu faço 3 pontos de aumento. E aqui nas demais eu faço só 2, certo? Nas outras eu faço 2, que é para o bojo dar aquela vincada aqui para formar a pence do busto. Aqui em cima eu segui os aumentos, né? Porque eu estava fazendo a telinha. A contagem do ponto, ela é a mesma contagem daqui de baixo. Então aqui para você continuar fazendo a viradinha aqui, é só você contar como se você estivesse fazendo normalmente. A correntinha equivale a 1 ponto. E aqui você vai fazer 2 pontos, certo? Então eu peguei aqui, ao invés de pular, eu fiz um ponto aqui, fiz uma correntinha e fiz outro ponto. Então isso quer dizer que aqui eu tive 2 aumentos, entenderam? Porque aqui seria o meu último ponto, eu faria 2 pontos aqui dentro. Então eu fiz uma corrente e um ponto que equivaleu aqui ao meu aumento, certo? Aqui eu fiz o ponto baixo com picô. Aqui eu subi a alça com ponto alto alongado. E aqui embaixo eu faço 2 pontos baixos para cada carreira de ponto alto. Para você fazer qualquer adaptação de ponto aqui na sua base de baixo, basta você contar os múltiplos do gráfico que você quer usar como padrão aqui embaixo, certo? Porque aqui você vai ter um número de correntinhas, por exemplo, 60 correntinhas que deu. Então, se o seu gráfico padrão vai ter um múltiplo de 6, então quer dizer que você vai ter 10 repetições aqui do seu ponto
que você está usando para fazer. Então, você pode pegar qualquer ponto, qualquer gráfico e colocar no seu top, contando aqui em cima os pontos que você tem e contando os múltiplos que tem aqui para bater e você não precisar de fazer adaptação. Então, quer dizer que se esse ponto aqui ele for múltiplo de 6, você tem que ter aqui um número múltiplo de 6 nessa carreira de ponto baixo preto que eu passei, certo? E aí você consegue fazer qualquer ponto. Esse barradinho aqui, a Lu Alves usa no canal dela, num cropped que ela fez. Aí eu peguei e adaptei aqui e achei que ficou bem legalzinho essas ondinhas assim, ó. Aí aqui eu usei o ponto alto alongado e uma correntinha. Cada leque desse tem 5 pontos altos. Aí eu venho aqui no ponto do meio e faço um ponto baixo. E aí aqui embaixo, aonde eu fiz o ponto baixo, eu faço o leque da próxima carreira, certo? E ele fica assim. Aqui eu fiz um cordãozinho de mais ou menos 50 centímetros, de correntinha mesmo. E aqui nas costas eu fiz um ponto alto alongado com uma correntinha de separação e fui fazendo diminuições. As alcinhas normalmente eu uso 50 centímetros para a lateral e 50 centímetros nessa daqui também. E mais uma outra coisa que eu não falei foi que aqui a altura desse top meu tem 20 centímetros e assim ele ficou com 18 centímetros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário. Se você gostou do conteúdo, você deixa o seu like e se inscreva no canal para receber mais notificações e as próximas dicas que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada!